E aqui eu vou trazer que ele falou do tal do woke de direita, né? O woke right. E ele deu, assim, um exemplo bastante infeliz. Eu já estou familiarizado com esse novo termo. O que, né? Coloquei. Né? Que é um termo de redução da guerra cultural, para você reduzir o diálogo, dizendo que o outro lado é tão radical quanto o lado de cá, sendo que do outro lado já tem estudos. O woke de esquerda, que é o woke tradicional, ele já tem estudos, né? Inclusive de psicopatia dentro ali, né? Desses estudos. E do contrário ainda não tem, mas parece que a conclusão do Peter é que todo mundo que discorde dele entra nessa linha do woke de direita. Do outro lado tem, tá, gente? Só esclarecendo aqui pro Nerd Leitura, Nerd de Família, sei lá. Esqueci o nome, acho que é Nerd de Família. Existem estudos sim, tá? Sobre a questão Vamos lá. Tem várias pessoas falando isso. Tem o Lindsay falando disso. E o Lindsay tá chamando todo mundo, basicamente, de woke de direita. Porque o Lindsay tem uma proximidade muito grande com os judeus. E a alt-right americana, ela é marcada por um certo antissemitismo muito forte, tá? Então, primeiro esclarecimento disso. Muitos deles chamam de antisionismo, que é uma pauta muito parecida com a pauta da esquerda brasileira, que é levantada por alguns intelectuais, que é antisionismo. Então, eles chamam isso de antisionismo na alt-right americana, mas na verdade é antissemitismo, tá? No frigir dos ovos, é antissemitismo. Então, a gente tem, por exemplo, representantes dessa movimentação, como o Michael Jones. Só que antes do Trump assumir, a alt-right, ela brigava muito internamente, mas era uma parada extremamente interna, e os grupos foram formados, né? Então a gente tem o MAGA, do MAGA tem o MAGA comunista, que são os comunistas Make America Great Again, tem outros vários grupos lá dentro, e o mais conhecido é o MAGA, entre todos eles, né? Tem outros ali esqueci o nome do autor de merda lá que veio pro Brasil e se encontrou com o Guilherme Freire. Mas a alt-right americana, esse estudo específico desse antissemitismo, e aonde o Jordan Peterson lastreia, o Jordan Peterson se lastreia, é em cima da noção do antissemitismo. Por quê? Porque o Jordan Peterson tem um estudo muito grande, já investigou, estudou por muito tempo, em demasiado, sobre a Alemanha nazista. Então a associação que ele está fazendo rapidamente com os fatos presentes nos Estados Unidos da alt-right americana é justamente em relação ao antissemitismo. Então, uma coisa são os estudos sobre o woke no sentido político, atuação política de formações de grupos e atuação, e outra coisa diferente é o prospecto daqueles que participam disso, tá? São duas formas de analisar os movimentos diferentes. Por mais que possam chegar à mesma conclusão, eles têm metodologias e observações diferentes e premissas diferentes para chegar em conclusões muito parecidas. Então, só fazendo essa elucidação para não ficar confuso, tá? Nós somos os nerdolas, a gente aceitou que éramos os nerdolas. Agora acho que eles querem que a gente aceite que somos woke de direita, sendo que no próprio estudo citado, né, pelo Peter Jordan, eu vou mostrar pra vocês que não tem nada a ver. O woke tradicionalista. Também tem o woke tradicionalista, Manuel. Só que se eu pedir pra você definir o woke, você não vai conseguir definir o woke. Esse é o grande problema. O brasileiro, ele trata com ridicularização absolutamente qualquer coisa que ele não entenda. Sendo que os conceitos são rígidos. A compreensão deles, not so much. Certo? Nem tanto. Mas os conceitos são rígidos. Eles são duros. Eles apontam para algo. Eles trazem luz a algo. E o fato das pessoas não saberem o que significa o woke não é um problema do conceito que você quer usar. É um problema das pessoas. Tá ligado? Só que como eu não me preocupo muito com a opinião das pessoas ou da compreensão das pessoas sobre os conceitos, a não ser quem seja aluno do autolinguagem, quem sejam pessoas próximas do autolinguagem ou pessoas curiosas com um tema, aí eu vou me preocupar. Tá ligado? Agora, o termo, a questão woke, é uma movimentação política. É uma estruturação de política. Uma forma de fazer política, uma compreensão do mundo a partir da política. Então, se você for ver o próprio Twitter do Lindsay, que é um cara que é um intelectual não tão robusto, mas é um cara que tem um trabalho intelectual, se você for buscar no Twitter dele, ele até fez uns balãozinhos lá. Eu não concordo estritamente com aqueles balões, mas existe um trabalho. Se você é coerente com os pontos que tornam você woke, mas você é tradicionalista, você seja lá o que for, se encaixa como woke.
Só assim que se lida com os conceitos. Tá ligado? Agora, o pessoal tá zoando, etc. Pode zoar, tá ligado? Agora, tá zoando o termo por causa do Peter, não pelo conceito. Tá ligado? Tá se zoando o conceito por causa do Peter, não pelo significado dele. Porque as pessoas não estão usando o significado dele, tá? A ver uma coisa com a outra, não é alguém que discorde de você, e muito pelo contrário, tem acepções muito próximas da esquerda aqui. Mas vamos primeiro aqui, eu vou ler uma matéria pra vocês aqui do Ancapsi, né, do Twitter, e ele colocou um vídeo do Joe Rogan em que é usado, né, o Jordan Peterson é usado como exemplo, e vocês vão ver que ele não fala nada relativo ao que o Peter usou, né, o Peter criou também mais um espantalho sobre o Jordan Peterson agora, e também tem um gráfico que eu quero traduzir pra vocês aqui, pra vocês verem o absurdo que, mais uma vez, o maior criador de espantalhos do mundo, né, o cagador de regras, mandou aqui nesse vídeo que eu não assisti, tá? Eu não quero nem saber, mas você deveria ter assistido pra fazer. Não, tá? Tem coisa que não dá mais. Toda vez que eu assisto o vídeo do Peter agora, eu fico pensando que não tem respeito nenhum por famílias, é um cara que realmente quer o nosso fim, e isso não é legal, né? Eu não estou me vitimizando aqui, muito pelo contrário. Se eu estivesse me vitimizando, eu assistiria o vídeo e faria lá um tópico, pegaria o que ele falou. Não precisa disso mais, porque a gente já sabe, né? Tudo que vai estar lá. Assim, ele quer ser o único nerdola. Vamos então à matéria. Já peço desculpa pra vocês se esse vídeo ficar muito longo, põe no 2x aí, assiste do jeito que você puder, tá? Mas vamos ler aqui o que colocou aqui então o Ancapsi, eu vou ler pra vocês. O mais recente episódio do imbróglio entre Peter Jordan e a Liga Nerdola, aqui ele traz à baila uma definição controversa, ainda em estudo por ser um fenômeno recente. Trata-se do woke right. O termo é frequentemente usado para criticar aqueles dentro da direita que utilizam estratégias de vitimização e identidade coletiva, espalhando métodos progressistas, mas com enfoque em narrativas de opressão voltadas para grupos tradicionalmente associados à direita. Geralmente são autoritários, divisivos, querem impor sua visão de mundo e cercear a liberdade de quem pensa diferente. Nem preciso falar quem está fazendo isso nesse momento, né? Que né, daria até por um breve momento para encaixar o Peter nesse woke de direita, mas nem isso não dá ainda, né? Porque vamos aos estudos aqui, vocês vão entender. Geralmente são autoritários. Em determinado ponto do seu último vídeo, Peter faz menção a uma entrevista do eminente psicólogo Jordan Peterson, que na ocasião discorria sobre a existência de transtornos psicóticos também nos grupos de direita, né? Eu não tenho dúvida que tenha, né? Visto que a emergência de transtornos psicológicos em grupos de esquerda já é largamente comprovado por vários estudos. Esquerdismo é doença mental, já falei isso pra vocês. Em especial nos grupos que teriam comportamento dos woke rights, né? Nessa entrevista, ao contrário do que Jordan Peterson afirma, o psicólogo sequer tentou definir o termo woke right, tá? Então é mentira, né? Porém, isso não impediu que Peter Jordan, do Nerd, repito, a partir desse ponto do vídeo, passasse a chamar toda a Liga Nerdola, né, e consequentemente qualquer pessoa de direita ou conservador, né, de woke right, indistintamente. Isso deu direito pra ele, beleza? Afinal, não individualizar conduta já é uma artimanha bastante deflagrada por Peter Jordan. Fato, isso aqui é fato. Não estou falando de vocês, eu nem consumo o canal de vocês, tá no topo, né? Segue o vídeo legendado do psicólogo Jordan Peterson em um quadro esquemático mostrando as diferenças e semelhanças entre os lacradores da esquerda e os da direita. Vamos ao quadro primeiro, depois a gente reage ao vídeo. O quadro tá em inglês, eu vou colocar aqui pra vocês, eu só vou mostrar. Tá, ó. Aqui ele pegou um quadro do Lindsay. Que foi péssimo pegar esse quadro do Lindsay. Porque o Lindsay literalmente tá chamando todo mundo de woke de direita. Então já vamos começar por aí. O Lindsay tá chamando todo mundo de woke de direita. Beleza? Todo mundo. Todo mundo. Então assim, essa parte de pegar esse bagulho do Lindsay pra contrastar com o Peter chamando as pessoas de woke de direita é estranho. Porque o próprio Lindsay está fazendo isso com esse quadradinho que ele tá usando aí, com essas bolinhas que ele tá usando aí, entendeu? Então se você for lá, ó, obsessed with racial identity, tá ligado? Isso aí tem pra caralho nos Estados Unidos, tem pra caralho no Brasil. Os movimentos no Brasil tem isso pra caralho. Acredita no poder, que o poder é mais importante do que a verdade. Todos os movimentos políticos acreditam nisso. Querem mais poder. É só vocês lerem, velho. Eu vou traduzir aqui pra vocês e vocês me dizem se não tem uma reciprocidade com as pessoas, com os grupos políticos que você conhece aí no Brasil, tá? Acredita que o poder importa mais do que a verdade. Quer mais poder estatal. Isso aí é coisa que tá no nosso livro. Muitas dessas coisas aí estão, tá ligado? No nosso livro, muitas dessas coisas estão. Deixa eu pegar aqui pra ver no OBS pra eu conseguir ler melhor. Vai atrás da família das pessoas, membros das famílias, pra ficar perseguindo. Acreditam que a Constituição americana está morta. Se perpetua como vítima, coletivistas e odeia os judeus. Então veja. Então a pessoa não pode ser o woke de direita porque ela tá no Brasil, né? A não ser que você ache que algum brasileiro acredita de algum movimento que a Constituição americana está morta. Deve ser uma pessoa muito específica. Ele está falando especificamente dos wokes de direita americanos. As definições aí, muitas delas dessas apresentações, não são apresentações essenciais. Quais são as apresentações essenciais? Quer mais poder, mais que o governo tenha mais poder. Acredita
que o poder é mais importante do que a verdade. Collectivism, esses três são os essenciais. Todos os outros são atributos pertencentes às movimentações políticas dentro do Estado americano. Dentro dos Estados Unidos. Então, tipo assim, se você não estuda, velho, sobre um tema, é foda, tá ligado? Porque você não sabe qualificar questões essenciais de não essenciais. E é por isso que ele fez as duas bolinhas. Tá ligado? É muito difícil, cara. Caio Andrade, Malboro, você e o Miorim saíram do Manhasta? Não é muito bem isso aí, cara. A gente deixou de ir um tempo porque a gente tava fazendo as coisas aqui, ajeitando as coisas aqui, e aí quando a gente tentou voltar, meio que não tava sendo, sei lá, tipo, o amor se perdeu, aparentemente. A malandragem do Ancapsi foi dizer que o Peter está chamando todo mundo de woke de direita, mas o Lindsay, que é o cara do post que ele usou, tá chamando todo mundo de woke de direita. É isso. O Lindsay, ele tá sendo conhecido lá como o cara que chama todo mundo de woke de direita. Tá ligado? Esse é o problema. O Lindsay tem a fama que o pessoal quer dar pro Peter. Chamar todo mundo de woke de direita. Essa é a loucura do bagulho. Mostrar pra vocês que tem as definições, você tá vendo aí, né? O woke de esquerda, o woke de direita e o que eles se parecem no meio. Olha só, o que é um woke de esquerda, né? Aqui, como regra, aqui bate pra você ver. Ele admira a Internacional Socialista, sim. Culpa o homem, sim, feminismo, tal, quarta onda. Governo redistribuir riqueza, equidade, né? Você equalizar, verdade, né? O socialismo. Todos devem parecer a mesma pessoa, né? Todos devem ser feios, né? Baranga verso, perfeito. E quero o comunismo. Aí daí você tem o woke de direita. É igual, olha como que nós da Liga Nerdola somos completamente identificados como isso aqui. Nós admiramos o socialismo nacional. Culpamos a mulher. Se você chamar de, aqui fala de distributismo, deve ser algo parecido com meritocracia. Todos os imigrantes ilegais são ruins. Isso somos nós. Nós pensamos assim. Isso é o estudo ao qual o Peter colocou a gente como woke right. Vocês... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, cara, tá difícil isso, cara. Meu Deus do céu, cara. É difícil, tá? Ai, ai, ai. Cara, as pessoas têm que saber olhar gráficos, velho. As pessoas têm que saber olhar gráficos. É muito difícil, velho. É muito difícil, velho.
É muito difícil, cara. É muito difícil explicar gráfico, velho. Explicar teoria de conjuntos é um problema, cara. É muito difícil, cara. Cara, sabe o que é mais doido? Olha isso O aqui. socialismo nacional. Culpamos a mulher. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa porra desse gráfico e vamos dizer que vale pro Brasil também e vamos ler dessa forma, beleza? Então vamos pegar os wokes progressistas, tá? De direita, de esquerda. Vamos lá. Admira o internacional socialismo. Vocês estão me dizendo então que sei lá, aquele carinha lá que debateu lá, que é com o pessoal da Liga Nerdola, ele acredita, o primeiro, um deles, não os três, um deles, acredita em internacional socialismo. Vamos lá. Government redistributes a good its equality. Porrada de woke brasileiro não acredita nisso. Everyone should look the same. Ugly. Uma porrada de woke brasileiro não acha isso. Wants state religion. Communism. Uma porrada de woke brasileiro não acha isso. Eu posso pegar um cara simples aqui. Simples. Esse cara aqui, ó. Do canal meio. Woke pra caralho. Woke pra caralho. Woke pra caralho. Canal meio. Esse cara aqui é o woke. Desse canal aqui. Tem um comentarista aqui muito interessante no nosso chat hoje, que está assassinando com o seguinte epiteto: o grande pensar. É assim que ele se assina. Opa, vamos ver. E por que eu acho que ele é particularmente interessante? Porque ele ele nos ajuda a mostrar o que o raciocínio fascista é. 3 mensagens aqui dele que eu pensei. A primeira: Tatiana, a democracia é uma ilusão. O povo, a massa, nunca teve o poder na mão. É você que escolhe quem vai te dominar a cada passo. Ó, escuta o que ele tá lendo. Ele automaticamente vai dizer que essa fala é igual à fala dos comunistas, que é muito parecida com a dos fascistas. Vê se não é o que ele vai falar. E ele tá certo. Olha o que ele vai falar. Anos. Na sequência, se o povo realmente tivesse o poder, não existiriam elites concentrando poder e dinheiro. Um terceiro comentário. Eu fico muito feliz que a extrema ultra mega blaster power direita continue ganhando e espero que a esquerda sinta cada vez mais a dor popular até sumir. Percebam que não é um discurso, entre aspas, de direita com o qual a gente está habituado. Porque é um discurso anti-elite, é um discurso anti quem tem muito dinheiro. Não é aquela coisa neoliberal, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, se você ganha muito dinheiro é porque você é particularmente hábil, tudo mais. A direita dura que a gente está acostumado, com a qual a gente se acostumou no mundo pré-2016, é uma direita neoliberal. É uma direita em que é quase como se fosse aquele raciocínio evangélico de se você fez muito dinheiro durante a sua vida é porque Deus gosta de você, porque você trabalha, porque você... Aqui não é isso. A elite que faz muito dinheiro, que concentra dinheiro, é inimiga do povo. E, no entanto, é nitidamente um discurso de direita. E aí ele bota o tempo todo em oposição essas duas figuras. É muito interessante, cara, a maneira como você formula a estrutura do raciocínio, porque é de dicionário. É de dicionário. De um lado está o povo, a massa, do outro está a democracia, que é falsa. Por que a democracia é falsa? Porque a democracia nunca representa o povo, a massa de fato. Essa descrição pode se aplicar tanto ao comunismo quanto ao fascismo. Perfeitamente, perfeitamente. Não, é isso mesmo. Por quê? Porque o problema da democracia liberal é que, como o liberalismo olha para a pessoa e vê o povo como um conjunto de pessoas, e cada uma com um cérebro próprio e particular na cabeça, o liberalismo, e portanto a democracia liberal, dá de barato de que não existe uma massa uniforme ao povo. Existe um conjunto de pessoas que têm opiniões divergentes. E o problema que uma democracia precisa resolver, na cabeça de um liberal, na cabeça de um democrata liberal, o problema que uma democracia precisa resolver é o seguinte: sabemos que temos várias correntes de opinião, que existem vários pontos de vista distintos, e precisamos montar um sistema
em que essas divergências possam ser negociadas. Aí você bota um parlamento no meio dessa democracia, elege representantes das correntes de opinião através de partidos, através de pessoas, não importa. Aí você tem vários sistemas de eleger, mas você parte do princípio de que essas divergências de opinião vão ser negociadas dentro desse parlamento. Por quê? Porque a maneira como você olha para o povo é reconhecendo que não existe uma massa uniforme. O que tanto fascistas quanto comunistas vão se virar e falar é o seguinte: não, existe o povo e existem as elites. As elites querem manipular o povo. A democracia é sempre falsa. A democracia é uma ilusão porque ela nunca representa o povo. Onde que o fascismo e o comunismo vão se distinguir? Bem, para começar... Você viu? Ele acabou de mostrar que, pra ele, o fascismo e o comunismo são a mesma coisa, juiz. E esse cara é woke. Esse cara é woke. Esse cara é woke. Esse cara é um woke. E ele não entra na definição ali. Caralho, cara, que isso, velho? Os wokes não defendem uma noção, a noção rígida do woke não está incluso comunismo. Não está incluso o comunismo. Está incluso socialismo. E é um socialismo específico. É um socialismo que vai para uma vertente de manacorda. Só que ninguém sabe quem é manacorda no Brasil. Só quem leu esse filho da puta foi 5 ou 6 pessoas no Brasil. Cinco ou 6 pessoas no máximo leram esse cara. E entre essas 5 ou 6, sabe quem tá no meio dessas 5 ou 6? O Miorim. O Miorim tá no meio dessas pessoas que leram a porra do Manacorda. Esse filho da puta aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Pô, não tem Wikipedia do filho da puta, não? Nem Wikipedia esse arrombado tem. Não é possível. Tem. Esse filho da puta aqui, ó. Esse filho da puta aqui, ó. Ninguém conhece esse filho da puta. Por que ninguém conhece esse cara? Você sabe por quê? Porque esse filho da puta era trotskista. O brasileiro não sabe nem quem é Lenin, não sabe nem quem é Stalin. Quanto mais vai saber os estudos profundos sobre Trotsky e o que saiu dele. E aí vem o mind blow. Vocês sabem quem são os neocons americanos? De onde eles vêm? Do trotskismo, porra! Os neoconservadores americanos vieram de uma rebelia com o trotskismo. E eles trouxeram as teorias para a direita americana. A direita americana, a alt-right, ela bebe em demasiado dessa compreensão. Agora me diz, como é que eu vou explicar isso
Pro nerd de família, pô. E eu não tô dizendo que ele é burro, não. Eu gosto de nerd de família, pô. Eu gosto de nerd de família. Eu gosto dele, parece ser um cara legal. Tô falando enfático assim porque eu fico puto com esse tema. E eu não tô dizendo que o Peter tá certo, não. Só que falar de um tema como esse é difícil.